Agora sim, 10 horas 15 minutos, está na hora de chamar aqui o nosso comentarista de hoje. Segunda-feira é dia de falar sobre ecologia política com Antônio Soler, advogado ambientalista aí da ONG CEA, nosso parceiro de toda segunda-feira. Bom dia, Antônio, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Regis. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse programa da Radiocom, no Contraponto, e especial aqui o comentário toda segunda-feira do Centro de Estudos Ambientais, hoje, 18/10, 10 horas e 15 minutos, começando mais um comentário. Hoje vamos ter uma pequena inovação, vamos tentar fazer uma pequena inovação aí, que é uma coisa que nós já queríamos fazer há bastante tempo, né? Colocar algumas imagens enquanto a gente fala, ou enquanto eu falo, né? Para tornar esse momento ainda mais, ou tornar ele interessante, né? Para não ficar só a imagem de quem fala aqui na tela, né? E também para ajudar, né? Não só para tornar ele interessante, mas também para ajudar a passar a informação, que é isso que importa para nós, né? Passar uma informação com qualidade, uma informação com compromisso com a crítica ambiental, né? Com a crítica social. Então, nós vamos tentar hoje, o Juliano lá na técnica vai nos ajudar a projetar umas imagens, e à medida que eu vou falando e trocando os assuntos, eu vou pedir para o Juliano trocar. Então, Juliano, se tu quiseres e puderes, já podes projetar a primeira imagem naquela ordem que eu enviei, que é essa aí mesmo, exatamente. Essa imagem aí, pessoal, é uma imagem de uma manifestação que aconteceu semana passada em Bruxelas, que reuniu em torno de 70 mil pessoas. É a primeira manifestação pós-pandemia em Bruxelas. É uma manifestação que ocorre em razão do começo, agora, no mês que vem, no início do mês que vem, da COP26 em Glasgow, né? A COP é a Conferência das Partes, né? Que é um encontro onde a Organização das Nações Unidas, a ONU, para cada acordo que tem, né? Ela realiza conferências periódicas para avaliar o desempenho, né, dos compromissos, da execução dos compromissos firmados nesses acordos, né, e então projetar novas medidas. Então a COP26 vai acontecer agora no início do mês, e ela é um encontro sobre mudanças climáticas. E esse é um protesto, é a marcha climática, né, como eu disse, que aconteceu então lá em Bruxelas, justamente para pressionar que os estados nessa COP26 efetivamente consigam criar mecanismos, e mais que isso, implementar mecanismos para que o mundo não ultrapasse aquele 1,6 graus Celsius de aquecimento, né, previsto no Acordo de Paris, né? Lamentavelmente, nós não estamos enxergando ações efetivas, né, para que esse compromisso lá do Acordo de Paris aconteça e mantenha, então, esse limite do aquecimento da Terra em 1,5 graus Celsius, né? E o resultado disso, evidentemente, todos já sabemos, são problemas ambientais espalhados pelo planeta, como enchentes, inundações, né? Enchentes e inundações, incêndios florestais, a perda de lavouras, né? Desertificação, enfim, tornando o planeta ainda mais vulnerável e, com isso, trazendo junto a vulnerabilidade social, que nós já falamos aqui muitas vezes, né? A vulnerabilidade ambiental é a vulnerabilidade social, né? E isso reflete negativamente na vida daqueles que mais precisam do Estado, né? Daqueles que mais precisam do serviço público. Por isso a importância do Estado, por isso a nossa posição também contrária às privatizações, como já foi falado agora, né? Aí, aliás,
essa questão ambiental dialoga com os dois temas que foram tratados antes do comentário, hoje no contraponto, né, que é a questão da democracia nos conselhos, a extinção, né, de um conselho municipal por parte do governo municipal que trata da gestão dos servidores públicos, né, que é uma ideia deste governo municipal de Pelotas, distinguir este conselho, né. Isso dialoga muito com a falta de democracia no Conselho Municipal de Proteção Ambiental, que também é operado pelo mesmo governo municipal, né? E esse outro tema das privatizações, né? Que não é uma venda, como foi dito, é praticamente uma entrega, né? Onde nesse rol de privatizações está também a privatização das unidades de conservação estadual, né? Nós também já comentamos aqui algumas vezes, o que coloca em risco, então, a proteção dessas áreas que têm uma tutela jurídica diferente, né? Tudo isso leva à vulnerabilidade ambiental, que leva à vulnerabilidade social. E, lamentavelmente, no que tange à questão climática, nós temos um governo federal que não tem adotado as medidas para cumprir o que o Brasil se comprometeu com relação ao Acordo de Paris, e mais que isso, né, ele está indo para essa COP26 sobre o clima com uma pedalada climática, ou seja, está mascarando os dados com relação ao Brasil no que tange ao impacto climático, né, está, em outras palavras, fazendo uma fake news sobre o que o Brasil vem fazendo com relação ao combate das mudanças climáticas. Aliás, interessante nós refletirmos sobre o que os governos municipais aqui da região, né, de Rio Grande e de Pelotas, que são as duas grandes cidades aqui da região, que têm um impacto importante na vida de todos nós, o que esses governos vêm fazendo para fazer com que esse Acordo de Paris, que o Brasil se comprometeu a cumpri-lo, realmente aconteça. Na verdade, não há, nem por parte do município de Rio Grande, do governo municipal de Rio Grande, nem por parte do governo municipal de Pelotas, medidas efetivas, né, organizadas, articuladas, que tenham por objetivo efetivamente colaborar para que este Acordo de Paris seja respeitado pelo Brasil. E por isso, então, assim como aqui não há esse compromisso dos governos, lá na Europa também esse compromisso está muito longe do que deve ser. E por isso, então, a população foi às ruas aí protestar por medidas efetivas, né? Pode projetar a próxima imagem, por favor, Juliano. E aqui no Brasil, nós seguimos com... ao contrário disso, né, ao contrário de nós adotarmos essas medidas para combater as mudanças climáticas, nós estamos vendo aí uma série de retrocessos ambientais acontecerem no que tange à política ambiental e no que tange à legislação ambiental, né? Por exemplo, né, nós estamos aí vendo a Câmara dos Deputados, especialmente, promover uma série de ataques ao sistema jurídico ambiental brasileiro. E um deles que foi promovido pela Câmara e que sofreu uma pequena correção agora no Senado Federal é a lei uma proposta, um projeto de lei que muda a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ou o novo Código Florestal, como também é chamado, né, de 2012, no que tange às áreas de preservação permanente na beira de cursos d'água. Áreas de preservação permanente na beira de curso d'água são faixas, né, que devem ser observadas no sentido de proteção, de não construção, de mantê-las, né, como a natureza as fez, e essa largura dessa faixa, pela lei vigente hoje, ela é determinada pelo tamanho do curso d'água, né? Então, no caso, por exemplo, de Pelotas, essa área de preservação permanente, essa faixa a ser preservada, ela depende do tamanho, por exemplo, do São Gonçalo, ou do Arroio Pelotas, ou da Laguna dos Patos, né? Que pode chegar até 100 metros em algumas situações, em alguns casos, né? É uma faixa mínima que deve ser protegida. Pois bem,
há uma grande pressão do mercado imobiliário, né, para a construção nessas áreas, porque são áreas que para a classe média alta e para a classe alta, que tem condições de construir, né, nessas áreas, é uma área atrativa para o mercado imobiliário, porque são áreas propícias ao lazer, a esportes náuticos, né, a paisagens interessantes, né? Então, há uma grande pressão do mercado imobiliário para construir junto a essas áreas, né? Claro que sempre há possibilidade de se construir de uma forma menos impactante, mas, lamentavelmente, a pressão é para acabar com as áreas de preservação permanente, né? Que foi o que a Câmara praticamente fez, né? A Câmara aprovou um texto que praticamente acabava com as áreas de preservação permanente. Mas agora no Senado houve uma aprovação, na semana passada, um acordo, né, com os movimentos que resistiram a esse ataque às áreas de preservação permanente. O Senado fez um acordo, né, e então passou, manteve uma faixa protegida em área urbana onde não há ainda ocupação, né, mas naquelas áreas urbanas onde já tem ocupação, poderá ser diminuída essa área de preservação permanente, né, a ponto de se regularizar, entre aspas. Na verdade, a regularização é uma forma de degradação, né, dessas áreas que são extremamente importantes para manter o equilíbrio da qualidade urbana, da qualidade ambiental urbana, né? Mas então o acordo fez com que essa nova lei agora possa se manter uma faixa mínima em áreas naturais, que ainda não foram ocupadas, mas nas áreas urbanas é possível, então, construir nas APPs, desde que atendam alguns critérios, como, por exemplo, a aprovação do Conselho Estadual de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Claro que aí nós temos aí uma ação de resguarda, que é a participação do Conselho, mas se depender do Conselho Municipal de Proteção Ambiental de Pelotas, por exemplo, da maioria desse conselho, nós não vamos ter proteção nas áreas de preservação permanente, porque hoje a configuração atual do conselho é uma configuração não favorável à proteção ambiental, porque há um número de cadeiras ocupadas pelo governo municipal e pelo setor ligado ao capital, tanto urbano como rural, que constantemente ou permanentemente fazem acordos e, dessa forma, então, não permitem que medidas de proteção ambiental efetivamente sejam adotadas. E sim, na verdade, há decisões no sentido ao contrário, né, de retrocessos ambientais. E isso também a gente vê no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Pode passar a próxima, por favor, Juliano. Inclusive, a APDEMA, que é a Assembleia Permanente de Defesa de Entidades de Defesa do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul, que reúne as ONGs ambientalistas, as ONGs ecologistas, que têm assim, um desempenho histórico, né, que fazem a luta ecológica desde a década de 70 no Rio Grande do Sul, né, as entidades realmente que fazem com que o movimento ecológico aconteça no Estado, lançaram uma nota na semana passada, porque pela postura, né, pela qual o governo do Estado, que é desse grupo político, né, que governou Pelotas, que governa Pelotas, né, tem tratado os encaminhamentos dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Ou seja, é uma forma de encarar a democracia dentro dos conselhos sem respeito aos princípios básicos para que a democracia efetivamente aconteça, né? Sem transparência, sem garantia do debate, sem a prestação de informações necessárias para subsidiar as votações nesses conselhos ambientais, né? Então, este padrão, né, de sufocamento da democracia que a gente tem visto aqui no Conselho Municipal de Proteção Ambiental, por exemplo, né? E nós vemos também no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no CONAMA, pela política do Salles, que segue a mesma, né?
só que agora de uma forma com menos atenção, porque trocou o ministro, né, que é a política do governo Bolsonaro, e também nós vemos isso no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, a APDEMA lançou uma nota, né, na semana passada, repudiando esta forma antidemocrática, como o atual secretário de Meio Ambiente, que é o presidente nato do CONSEMA, que já é uma forma antidemocrática de fazer a gestão do Conselho, porque não é uma eleição, é um presidente nato, que inclusive foi secretário de Meio Ambiente de Pelotas, né, período no qual se intensificou o desmanche da política ambiental municipal, com já, né, ataques à democracia no Compan, aqui em Pelotas, e também com ataques ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. A APDEMA, então, lançou uma nota tentando, ao mesmo tempo que levando ao público essa falta de respeito à democracia dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, demonstrando a sua indignação, o seu protesto por essa postura antidemocrática, que é inconstitucional, né, da forma como o governo do Estado do Rio Grande do Sul tem tratado as questões ambientais, os debates e as decisões das questões ambientais dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Na verdade, a ideia é extinguir, como querem fazer aqui em Pelotas, né, com um conselho ligado aos servidores públicos. Mas, no caso dos conselhos ambientais, como não é possível extinguir, como o Bolsonaro tentou lá no início do governo, né, através da tentativa de revogar 700 colegiados ambientais, no caso dos conselhos ambientais não é possível extinguir por exigência legais, né? Então, se faz o quê? Se sufoca a democracia, se sufoca a participação, se faz um fingimento de democracia dentro dos colegiados, né? Mas nós estamos na resistência, estamos na luta, e na luta estamos trazendo aqui para todos saberem, conhecerem, né, desses ataques à democracia e dos prejuízos que isso trazem para a população, porque quem sofre com a falta de políticas ambientais é a população, né, porque a vulnerabilidade ambiental é a vulnerabilidade social. Isso era o que nós queríamos trazer aqui para vocês hoje, né? Parece que essa inovação deu certo, funcionou bem, e vamos tentar, então, manter esse comentário com imagens para que a gente torne ainda mais atrativa a programação da rádio. Um grande abraço a todos e a todas, e até semana que vem. Abraço, Antônio Soler, nosso comentarista de toda segunda-feira, falando sobre ecologia política, nesse espaço de comentário que começa às 10h15 da manhã, e nós vamos nos despedindo por aqui. Após o intervalo cultural, teremos a transmissão, então, da CPI da Covid, né, com os depoimentos dos familiares, que, a princípio, a informação que a gente tem é agora, às 10h30 que começava, né, enfim. Se não for, aí será na parte da tarde, mas, a princípio, a informação que a gente tem é que seria agora na parte da manhã. Às 13 horas tem o programa da Dufpel, o Viração, 14 horas, Espaço Plural, debates e entrevistas. Às 15 horas, Roda Livre. 16 horas, Navegando Rádio com a DJ Elô. Às 18 horas, Contraponto, segunda edição, com o jornalista Fábio Rosário. E às 19 horas, fechando a programação aqui da Rádio Com, nesta segunda-feira, o programa Arte e Movimento. Desejo um bom dia a todos, todas e todes que estiveram conosco até aqui, né, neste programa de segunda-feira, iniciando a semana aqui na Rádio Com o Contraponto. Amanhã estamos de volta a partir das 8h30 da manhã. Bom dia, Regis, bom dia ao Juliano Lima, que nos acompanhou na técnica, e até lá. Bom dia, Vanessa. Uma última agora que eu vi no Brasil 247, dá conta, né, que uma aluna da Universidade Federal de Pelotas, do curso de História, chamada Caroline Gutnetti, aluna do curso de História da Federal, teria comemorado seus 24 anos com um bolo em que aparecia a imagem de Adolf Hitler. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de São Paulo. E a reitoria da Federal estaria encaminhando às autoridades policiais o caso dessa aluna, Vanessa. Nós vamos ficando por aqui e certamente que amanhã teremos repercussão a respeito disso também. Um ótimo dia para todo mundo e uma ótima semana. Tchau!